Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós trouxemos para vocês o estudo com o irmão Marco. Segue então o estudo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 17 de agosto, estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo semanal de sábado, onde participam os nossos amados irmãos e discípulos aqui do nosso grupo. E eu fui agraciado aí hoje com a honra de ministrar o estudo para vocês. E eu estou hoje com a casa cheia, com a minha família, com meus filhos, com os pretendentes aqui de futuros maridos das minhas filhas. Temos dois convidados aqui, o Tiago e o Daniel, nomes bíblicos, né? E o tema do nosso estudo, que eu selecionei para hoje, para trazer para vocês, se chama Luz e Trevas, tá? Então eu vou querer navegar um pouquinho por intermédio do Espírito Santo sobre a luz de Cristo que veio através do Evangelho e as trevas que a gente já sabe que vem do Antigo Testamento, né? E já conversei um pouquinho com o povo aqui em casa, mas a vergonha está maior do que a quantidade, então eu mesmo vou iniciar aqui com a oração. E graça e paz a todos, uma boa noite, vamos iniciar nosso estudo. Pai amado, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, buscando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, alguns pessoalmente, alguns próximos, outros longe, mas todos reunidos em espírito. E eu peço ao Senhor que o Senhor seja o comandante, o guia do nosso estudo, que através do Espírito Santo o Senhor venha a nos preparar para trazer a Tua Palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer para todos os irmãos na busca da verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentações e livra-nos do mal, porque o Teu reino, o Teu poder, a Tua honra e a Tua glória são para sempre. Muito bem, irmãos. O nosso pastor Glauber, ele está numa viagem, né? Ele até me avisou hoje cedo, mas eu gostaria que os irmãos que estiverem presentes dêem glória. Eu sei que muitos irmãos não se manifestam, né? Não aparecem aqui na hora do nosso estudo, acompanham aí em seus lares aí quietinhos, mas aqueles que puderem dar um glória é sempre bom. E eu peço aos irmãos que façam um esforço para acompanhar o estudo com a Bíblia na mão, que é imprescindível que vocês acompanhem tudo aquilo que a gente vai tentar passar, mostrar para vocês, tá? Nós vamos iniciar hoje o nosso estudo apresentando Deus, porque se a gente ouve muito falar, principalmente hoje na internet, fala-se de Deus daqui, Deus dali, que Deus é assim, que Deus é assado, mas só tem uma maneira da gente conhecer Deus, que é por Jesus Cristo. E as Escrituras, elas também nos mostram, bem em textos, quem é o Senhor Jesus e quem é o Pai que Ele veio revelar, né? Então, vamos acompanhar agora em João 4, versículo 23 e 24. 4, versículo 23 e 24, ó, é o Evangelho. Vou ler, tá? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. No 24 diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, irmãos, então, se alguma vez vocês forem indagados ou forem pregar sobre Deus, vocês podem usar esse texto para apresentar Deus, né? Tudo que a gente acaba falando por conta ou fugindo da palavra acaba no eu acho. E a gente tem que ser firme e com bastante fundamento, bastante propriedade para apresentar
o que a gente quer mostrar na Bíblia e sobre a vida de Cristo. Então, em João 4, 23 e 24, a gente tem ali uma apresentação de quem é Deus, e Deus é Espírito, né? Mas e também se alguém perguntar para nós quais são as intenções de Deus para nós, né? O que Deus quer da gente, né? Qual que é a intenção dele para nós? Vamos abrir então lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, se vocês quiserem entender também o que Deus quer da gente, se vocês olharem e analisarem o versículo 4, está bem claro que ele quer de nós a salvação e o conhecimento da verdade, né? Tem um texto ainda muito interessante que a gente pode até acompanhar sobre isso, que aqui no versículo 5, nós vemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Mas eu pergunto a vocês, se há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Moisés foi interventor de quem? Ele intermediou quem? Se nós sabemos que Moisés esteve no Monte Sinai, e Moisés ele fez a intermediação entre Deus, o Senhor, né? O Elohim, entre ele e os judeus, como esse texto diz que há um só Deus e um mediador que é Cristo? Vamos acompanhar lá em Atos, capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38. Vou ler aqui para vocês, irmãos. Atos 7, 38. Essas palavras são de Estevão, tá? Para quem não sabe ou não tem muito conhecimento, eu sugiro e indico aos irmãos gravarem esse capítulo de Atos 7. Na verdade, começa em Atos 6, a partir do versículo 8. Do 8 até o 60 é uma ótima leitura para se entender como Estevão estava cheio do Espírito Santo. Atos 7, 38. Mas eu vou fazer isso num outro áudio. Atos 7, 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo, vocês podem grifar aí o anjo, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, irmãos, se nós analisarmos aí com bastante cuidado, a gente vai conseguir, não falando de próprio pensamento, mas acompanhando a Bíblia, que aqui nós estamos vendo que está declarando que quem passou as leis a Moisés foi um anjo, não Deus, aquele que a gente acabou de ver ali em Timóteo, né? E também vamos emendar aqui, nesse mesmo assunto, vamos para 1 João, capítulo 5, 20. É a carta, tá, irmãos? Primeira carta de João, capítulo 5, 20. Vamos lá, irmão. Vou pedir para minha esposa Ana Paula ler para nós esse texto. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, irmãos. Então nós vemos aqui uma clara afirmação, né, na carta, que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Mas também a gente pode entender que essa palavra verdadeiro, ela não está aí à toa, não está aí de graça. Se existe um Deus verdadeiro, também existe um Deus falso, né? Então a gente tem que saber diferenciar o joio do trigo nisso. Com muito cuidado, porque é muito fácil de se entender, mas isso não é tão fácil de se aceitar.
Muitos irmãos, ou muitos que pensam que são irmãos, ou tentam ser irmãos, não sabem que existem dois senhores, né? E hoje a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês, através da luz e das trevas, esse contraste do Senhor do novo e o Senhor do velho. É como eu digo, né? Como eu já sempre ouvi, mas é sempre bom ressaltar que é muito fácil de se entender, mas talvez não seja fácil de se aceitar, né? Esse nosso Deus que a gente está querendo mostrar para vocês, ele habita onde? Onde a gente encontra esse Deus? Vamos lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, 16. 1 Timóteo 6,16. Muito bem, irmãos. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Pois é, irmãos. Se ele habita numa luz inacessível, inacessível é aquilo que você não tem acesso. Ninguém tem acesso. E aqui ainda tem um porém, que o texto afirma para nós, a palavra afirma para nós, que nenhum homem o viu e nem pode ver. Se nenhum homem viu e nem pode ver, o que a gente faz com todos aqueles que estavam no passado, antes de Cristo, afirmando ver, falar, até mesmo comer com ele? Lutar. Né? Até luta, até briga teve com o Senhor no passado, né? Mas ou a gente fica na luz e segue a luz do Evangelho, ou a gente pode ficar com as trevas. A escolha é nossa. Eu costumo dizer que eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu até tinha antes de conhecer a Cristo. Hoje eu não tenho mais, porque quem arbitra por mim hoje é Cristo. E mesmo eu errando, mesmo eu pecando, mesmo eu com as minhas imperfeições, com os meus erros, eu tenho um advogado. E o meu mediador é Cristo Jesus. E é assim que vocês, a igreja, devem se portar, principalmente em ações e também quando vocês estiverem pregando o Evangelho. É nossa obrigação pregar o Evangelho. A gente não pode se esquivar da palavra. A gente tem que sempre mostrar a verdade. E a verdade é Cristo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? E me libertar do quê? Eu sou preso? Vocês estão presos no quê? Qual que é a verdade? Existe uma verdade, existe uma mentira. Nós temos que saber identificar isso para poder pregar. Porque senão a gente vai ser só mais um sem sal, sem tempero, com esse monte de placas de igrejas que existem aí e que infelizmente só servem para nos escravizar na doutrina. Muitas vezes a gente ouve falar que o irmão ou a irmã está afastado, ou ele está perdido, simplesmente porque ele deixou de frequentar o templo. Negativo, a gente pode deixar de frequentar um templo, mas a gente ainda está em comunhão com Jesus. Então, eu vou passar para vocês agora uma passagem agora, indo para uma outra parte do nosso estudo, que eu estou chamando que é a parte que vai mostrar para nós um pouquinho das trevas. Eu vou entrar num outro áudio em 2 Samuel, capítulo 20. Vamos lá, irmãos. Voltando aqui ao nosso estudo, 2 Samuel, capítulo 24. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho esse capítulo e eu vou discorrer um pouquinho sobre ele. Eu não vou ler todo, mas é um capítulo que dá para a gente pegar muita lição aqui do que a gente está querendo passar. O nome da carta é A Numeração do Povo e o Castigo que Deus Enviou. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Vou ler de novo, irmãos. A ira do Senhor se tornou, de novo, né, a ascender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles. O próprio Deus deles incitou o rei Davi contra seu próprio povo. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo
Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Irmãos, esse Senhor, ele não sabia qual que era o número do povo deles, ele não sabia quantas pessoas tinham. E ele dá essa incumbência deles contarem, fazer uma contagem de quantas pessoas tinham. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Eu vou passar, irmãos, lá para o versículo 9, tá? E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Então, irmãos, a gente está vendo aqui, vou fazendo um resumo aqui de 2 Samuel, tem algumas questões que a gente pode pensar um pouco. Primeiro, a gente está vendo que o Senhor se ira, né? E a gente vai ver em outros textos que ele se ira e se ira muito, bem diferente do meu Senhor Jesus Cristo. E a gente está vendo aqui também que ele incita Davi contra seu próprio povo, e que ainda não sabia o número exato do povo que ele tinha nas mãos. Mas bem interessante ainda sobre esse texto, e ainda tenho tempo dentro desse áudio, é a gente ir lá para 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos lá agora, dentro desse texto, dessa linha de raciocínio, ir para 1 Crônicas, capítulo 21, onde eu vou pedir para alguém dos que estão aqui em casa ler para mim esse texto. 1 Crônicas 21. Quem de vocês, meus irmãos, podem ler esse texto? Você pode ler? Então lê. Quem vai ler é minha filha, Maria Eduarda. Vamos lá, Duda. Davi número o povo, e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Espera só um pouquinho, Eduarda. Então, nós lemos lá em 2 Samuel 24, que primeiro a ira do Senhor se levantou e ele incitou a Davi contra Israel. E ele pediu para numerar o povo. E agora você está me lendo em Crônicas que foi Satanás que se levantou contra o povo? Lê de novo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Tempo atrás eu estava conversando com o pastor Luiz que somente com a luz do Evangelho a gente consegue identificar algumas coisas, né? Fazer a análise das Escrituras, porque a gente não pode ler a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia, nós seremos fracos espiritualmente. A gente vai ler um livro e é um conjunto de livros. A gente não vai conseguir emendar uma coisa na outra e a gente não vai ter conclusões. Se a gente analisar 2 Samuel 24:1 com 1 Crônicas 21, a gente vê uma diferença muito grande. A gente vê primeiro o Senhor incitando Davi, depois Satanás. E leiam inteiro esses textos, eu não vou navegar inteiramente nesses textos, mas leiam inteiro esses textos e gravem, porque vocês vão, só com a luz do Evangelho, só com o Espírito Santo, entender quem realmente fez a contagem desse povo. Num texto é o Senhor, no outro é Satanás. Eu vou seguir, irmãos, nós temos que tomar cuidado em não ler a Bíblia e examinar as Escrituras. A gente tem que estudar as Escrituras, fazer comparações, pedir ao Espírito Santo que nos dê a direção. Então, eu continuando aqui em Crônicas, eu vou lá, ainda no capítulo 21, eu vou lá para o versículo 14. Diz assim: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir.
E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Poxa, irmãos, esse texto aqui, ele é muito forte, né? E se a gente levar a luz do Evangelho, a luz de Cristo, vamos tentar ler de novo esse texto e mudar a palavra Senhor para Jesus. E eu vou pedir para minha esposa Ana Paula ler esse texto. 14. Você vai modificar aí a palavra Senhor para Jesus. Mandou, pois, Jesus a peste a Israel. Espera um pouquinho. Lê de novo. Mandou, pois, Jesus a peste a Israel. Irmãos, Jesus manda a peste. Continua. Mandou, pois, Jesus a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Jesus já matou alguma abelha, um mosquito, uma formiga, alguém? Vocês já ouviram falar que Jesus fez isso? Mas aqui a gente está lendo e vendo com os nossos próprios olhos que o Senhor matou 70.000 de uma vez só. E Jesus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Jesus destruindo Jerusalém. E ao destruí-la, Jesus o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão, e o meu anjo estará junto à eira de Ornã e Jebuseu. Pois é, irmão, obrigado. Irmãos, fica muito difícil se a gente pensa que Deus, o Pai e Jesus é um só. Jesus dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não consigo encaixar a palavra Jesus Cristo no lugar desse Senhor. E todos nós de berço, nós aprendemos que esse Senhor é Deus. Mas como esse Senhor que está aqui pode ser o Pai de Cristo, se não combina as atitudes dele com as de Cristo? Jesus não destrói ninguém, Jesus não mata ninguém, Jesus não incita ninguém, Jesus não se ira. Se ele ira, não peca. Então, irmãos, tem uma coisa aqui, um detalhe muito grande que eu queria que vocês grifassem na sua Bíblia, que é o verbo arrepender. Porque aqui esse Senhor, além dele matar, ele ainda se arrepende. E se vocês buscarem aí no seu dicionário o significado da palavra arrepender, vocês vão entender que não combina com o Deus Supremo. Porque arrepender é voltar atrás de um erro cometido. E o meu Deus, ele não se arrepende porque ele não erra. Jesus Cristo veio nos mostrar o verdadeiro Pai. E o verdadeiro Pai, ele não mata, ele não destrói, ele não se ira a ponto de incitar um contra o outro, e ele não se arrepende. Então, irmãos, a gente traz esse estudo aqui para vocês hoje, para que vocês comecem a tentar cada vez mais fazer comparativos entre a luz e as trevas. E a gente só vai conseguir enxergar algo nas trevas se a gente pegar a luz nas mãos e levar lá para as trevas para poder enxergar alguma coisa, tá? Eu vou entrar num outro texto agora para os irmãos, e se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento, vai colocando no nosso grupo que a gente vai, eu vou pedir, obviamente, a ajuda dos nossos pastores, a gente vai tentando responder para os irmãos tudo aquilo que for perguntado e tudo aquilo que for duvidoso, tá? Eu estou vendo aqui a irmã Cibele colocando um Deus que não conhece quantas pessoas, um Deus que não conhece até o número de cabelos de cada um de nós. Como é que Deus é Deus se ele não sabe nem o número do povo dele, né? Que Deus é esse que não tem conhecimento disso, né? Eu vou para um outro áudio agora, irmãos, e eu quero que os irmãos entrem em Josué, capítulo 11. A casa está cheia, graças a Deus está todo mundo prestando atenção, anotando. Vamos lá em Josué 11, e eu vou iniciar a partir do versículo 6, tá? Esse livro, o texto dele aqui, o enunciado dele é As Vitórias de Josué sobre diversos reis. Irmãos, a primeira vez que eu li a Bíblia, e o verbo correto é ler mesmo,
Eu li a Bíblia inteira já uma vez, eu não conhecia absolutamente nada, né? Eu tinha até uma boa intenção, porque trata-se de um livro muito grande e tem muitas partes na Bíblia que a gente fica perdido quando entra assim, histórias que a gente não consegue entender nem o começo, nem o meio, nem o fim. As genealogias também, um é filho de um, neto do outro, tataraneto do outro. A gente fica assim até meio desinteressado da leitura. Então a Bíblia, ela é um livro que a gente tem que analisar com bastante cuidado, além de deixar a leitura agradável e a gente consegue entender o que está lendo, a gente consegue pregar aquilo que o Pai quer que a gente traga. Tem livros que não estão na Bíblia que deveriam estar, que por conta da teologia e principalmente também da Igreja Católica, a gente não tem acesso, né? Então, vamos voltar para Josué 11 e vamos lá a partir do capítulo 6. E disse o Senhor, com letra maiúscula, a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. Meu Deus. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego. Até crianças, viu, irmãos? Crianças de peito, todos, animais, tudo que tem fôlego morreu ali. E a Azor queimou com fogo. No 12, e Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Eu estou aqui no versículo 12, irmãos, e a gente já conseguiu entender um pouquinho. Eu espero que vocês estejam acompanhando, é mais fácil ouvir alguém lendo e lendo junto. Eu espero que os senhores aí tenham entendido que nós estamos falando de um Deus que ele é um Deus de guerra. E um dos nomes desse Deus é o Senhor dos Exércitos. Porque quando esse Senhor ele lidera o seu exército, não há quem consiga. Se vocês trouxerem para o número de hoje, vejam quantas nações inimigas cercam Israel. Israel é um país minúsculo, tá? Para quem não conhece, eu não conheço, eu não estive lá, mas tive contato, eu já até tive chefes que são de Israel, mas não praticam o judaísmo. É um país que, se vocês forem, é muito parecido com a gente, né, com o Brasil mesmo. E somente 3% da população pratica o judaísmo, né? Inclusive esse meu ex-chefe, que eu tinha muito contato, ele é até ateu. Eu nunca questionei ele o motivo, mas eu imagino que seja muito por causa da análise das escrituras, né? A gente vê que Israel, ele da década de 40, né, de 1940 para cá, ele ganhou seu estado, mas ele ainda continua rodeado de inimigos. Mas é uma nação fortíssima, porque o Deus deles é o Deus dos exércitos. E se vocês forem lá hoje atirar uma pedra no muro lá das divisas de Israel, você certamente vai ser confrontado talvez com muito chumbo de armas, porque é um povo de guerra e é um povo que ele vive, o próximo de Israel é somente Israel. O próximo de Israel não eram os jabuseus, os outros povos, o turco, o iraniano, o jordaniano, os gregos, todos esses povos, os egípcios, né? Todos esses povos que cercam Israel,
não conseguem muitas vezes fazer paz com Israel, porque esse Senhor que vocês estão lendo aqui, até mesmo incita essas nações contra eles, tá? Se vocês forem rapidamente ao versículo 22, a gente tem uma questão muito interessante aqui. Eu vou ler para vocês o 22, mas no outro áudio. Para ficar um pouco melhor a leitura, eu vou continuar do 18, tá? Eu estou em Josué 11, versículo 18. Resumindo, por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem. Foi aquilo que eu acabei de falar, irmãos. As nações, elas têm os corações endurecidos contra Israel, e vocês estão lendo aqui, eu não estou inventando nada, que o próprio Senhor endurecia esses corações para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. No 21, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom. Vocês aqui em casa sabem quem são os anaquins? Não, já ouvi falar só. Das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Irmãos, os anaquins, eles são aqueles povos, aqueles gigantes, aqueles homens de grande estatura. Quem acabou com eles foram os judeus. O Senhor dos Exércitos é tão poderoso com seus exércitos que com Josué ele simplesmente acabou com os anaquins, que são aqueles gigantes que existiam na terra, né? Eu estou no 22. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Nenhum dos anaquins ficou. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdob. Então, irmãos, a gente vê aqui como o Senhor dos Exércitos, ele atua, né? Como ele lidera, como ele é poderoso, como ele tem capacidade de até mesmo levantar a nação contra a nação, e principalmente para mostrar as maravilhas dele e a potência, ele levanta grandes reis contra o povo dele, para que ele mostre ali as maravilhas e o poder dele, né? Eu peço aos irmãos, a gente ainda tem tempo nesse áudio, que os irmãos se dirijam a Deuteronômio, capítulo 7, para a gente continuar um pouquinho esse raciocínio. Deuteronômio, capítulo 7. 7. Irmãos, eu estou dando atenção para vocês aqui no grupo, mas como eu estou também com a casa cheia, eu estou tentando passar para vocês dois, tá? A nossa irmã Ruth está colocando que em Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Jesus Cristo, que é o nosso Pai, e vocês leram há pouco tempo, que Jesus é o verdadeiro Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre, como é que Jesus Cristo no passado pode ser destruidor, matador, incitador, e hoje, né, está aqui hoje com paz através do Espírito Santo, nos ensinando o perdão? Jesus levou um tapão na cara. Vocês mulheres, algumas de vocês já devem ter levado e dói, mas quando um homem leva, eu garanto para vocês que é pior, porque isso acaba com toda a paciência, com toda a honra, com tudo aquilo que um homem preserva, acaba acabando quando ele leva um tapa na cara. É muito difícil um homem levar um tapa na cara e não revidar. Deem um tapa na cara desse senhor do velho, para vocês verem o que ele faz com vocês de volta. Porque lá é olho por olho, dente por dente. Mas com Cristo não. Cristo levou um tapão, sendo Deus, na cara, e ele deu a outra, fala, bate de novo. Se fosse isso com um de nós estamos hoje aqui em 3 homens, dificilmente a gente ia conseguir. Só o Espírito Santo de Deus para estar com a gente, para nos fazer nos controlar e não revidar, porque esse é o Espírito de Cristo.
Se teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Sim. Irmãos, vamos lá em Deuteronômio 7, para a gente continuar um pouquinho aqui o nosso estudo do raciocínio. Lá está escrito no cabeçalho do texto: ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Vamos para quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vás a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas que tu, Israel, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com eles conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. No 4, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Irmãos, o povo judeu, ele está preso. Vocês acabaram de ver lá na luz que Jesus é a verdade que quer nos libertar. Nos libertar de quem? Desse Senhor. Porque esse Senhor, ele é um Senhor ciumento. Se você for adorar um outro Senhor, ele te destrói. Então é um povo que eles são obrigados, não por amor, mas por temor, a ficarem presos a esse Senhor. Ele é um Senhor que se ira, que destrói, que não tem piedade e que não aceita que você vire para trás com outros deuses. O meu Deus, Jesus Cristo, quantas vezes a gente foi fiel e infiel com o nosso Deus Jesus Cristo? Quantas vezes a gente não errou e Ele nos perdoa? A gente sabe, a gente até sente, porque o Espírito Santo nos mostra que Ele nos perdoa, né? Agora, vocês estão vendo aqui, em Deuteronômio 7, que esse Senhor não age da mesma forma. E esse povo, se adorasse a outros ídolos, ele ia com certeza consumir o povo. E quando ele consome o povo, ele consome de forma que ele vai perseguindo até de geração em geração. Porque a ira dele não passa só na tua geração, ela passa de geração até a terceira, a quarta, a quinta. A palavra fala que ela segue da terceira à quarta geração, mas vocês podem ter certeza, irmãos, que ainda passa disso. Então, irmãos, se vocês têm na família parentes de vocês que estão com algum problema mental, se vocês têm na família pessoas que têm problema com vícios, com drogas, com doenças que não têm cura, tudo aquilo que vocês olhem e falam, nossa, aquela família adora o Senhor Jesus, mas eu vejo sempre o filho desviado na palavra de Deus, o filho sempre procurando coisas que não combinam com Jesus. Eles até frequentam uma igreja, uma determinada placa de igreja, né, um templo, mas não consegue encontrar paz. Vocês podem ter certeza, irmãos, que ali tem a mão desse Senhor perseguindo até a terceira e quarta geração. Irmãos, eu quero que vocês entrem lá. Eu vou falar um pouquinho aqui agora dos mandamentos, né, que o nosso Senhor Jeová deu para nós. E o nosso pastor Luiz está colocando o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra, né? Realmente, o Senhor da Guerra poderosíssimo e que não perdoa e que destrói mesmo, é esse Senhor que vocês estão vendo aqui. Vamos lá em Êxodo 20, 13, para a gente entender um pouquinho os mandamentos de Deus. Êxodo 20, 13. Eu peço que os irmãos acompanhem, porque é muito interessante isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Aqui, irmãos, eu estou falando para vocês nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que Moisés recebeu do próprio Deus, desse Deus aqui que eu estou passando para vocês, desse Senhor, ele recebeu dele mesmo. E um deles, nesse Êxodo 20, 13, que eu estou pedindo para vocês acompanharem, diz o quê? Não matarás.
Então eu pergunto para vocês, irmãos, eu voltei lá para Êxodo e eu estava lá na frente com Josué. A gente acabou de ler lá em Josué, recebendo ordens do Senhor para destruir, para matar, para não deixar ninguém que tem fôlego vivo. Eles extirparam, acabaram com os anaquins, acabaram com vários povos. Mas aonde que a gente enfia então esse mandamento, não matarás? Eu pergunto para vocês, é para matar ou não é para matar? Mata ou não mata? Será que Jesus Cristo mandaria a gente matar alguém? Alguém consegue encaixar Jesus Cristo mandando alguém matar? Porque as leis, como Jesus Cristo nos disse, elas são boas. E ele não veio para contestar, para julgar, para não cumprir. Ele veio para cumprir essas leis e ele cumpriu. Só que não só o povo de Israel, mas como todos os outros povos, incluindo nós aqui na sala, a gente não consegue cumprir essa lei. E o salário desse pecado, que é o infringir da lei, é a morte. Mas Jesus veio, morreu por nós e cumpriu essa lei. Porque essa lei que esse Senhor nos passou, ninguém cumpria. No mesmo capítulo, irmãos, a gente vê ali no versículo 14, não adulterarás, né? Então, irmãos, adulterarás. Principalmente os homens adulteravam, adulteram e ainda adulterarão, mesmo sem querer. Porque Jesus nos ensina que só de você olhar uma mulher e desejar já é adultério. Então, irmãos, eu digo para vocês, entre homens e mulheres, que adultério é uma coisa que a gente sempre cometeu. A gente luta para não cometer certos pecados, mas a nossa carne, maldita carne, que foi feita já com defeito, ela acaba pecando mesmo contra a nossa vontade. Para a gente conseguir pecar na menor quantidade possível, a gente tem que estar muito cheio do Espírito Santo. A gente tem que estar em prática, em vigia o tempo todo. Porque senão a gente adultera, a gente mente, a gente não honra pai e mãe, a gente mata, a gente faz de tudo. E tudo isso Jeová deixou bem claro. O nome desse Deus é Jeová, ele deixou bem claro. Quem não cumprir todos, não são alguns, todos os meus mandamentos, eu persigo. Eu persigo, eu mato e não tem herança. Tá? Eu peço aos irmãos, dentro do que a gente viu aqui em Êxodo 20, 13, não matarás e não adulterarás, atenção especial agora para o 17. O mandamento aqui no versículo 17, ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, é proibido por Jeová. Isso em todas as placas de igreja deveria ser pregado isso aqui, pelo menos uma vez por mês. É proibido cobiçar todas as coisas do teu próximo. Mas e quem não é teu próximo? Você pode cobiçar? Quem não está próximo a você? Você pode cobiçar a casa dele, o boi dele, a mulher dele. Você pode cobiçar a mulher dos outros? Você pode, Daniel, cobiçar a mulher dos outros? Por quê? Porque vocês estão seguindo a lei? Ou porque tem uma lei dentro de vocês, um espírito que já diz que isso é errado? As duas coisas. Está escrito e vocês também não podem, porque dentro de vocês sabem que é errado. Sendo assim, irmãos, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, né? É a Torá judaica. Para quem não sabe, a Torá judaica são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio 20. No versículo 10 ao 14, eu vou ler para os irmãos. Irmãos, Deuteronômio, para quem não sabe, significa confirmação da lei, segunda lei. Porque esse Deus, esse Senhor, além dele ter dado os 10 mandamentos, ele deu outros estatutos, ele deu outras leis
que não são somente essas 10. Essa é uma delas que eu vou ler para vocês. É uma direção que Jeová, aquele Senhor que apareceu no Sinai para Moisés, deu para o povo dele. O nome da carta ali é As Leis da Guerra. Meu Deus, vamos embora. Quando saíres a peleja, para quem não sabe, peleja é guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então, irmãos, o povo, quando saía para a guerra, a fé deles era tão grande que o Senhor deles estava com eles, que mesmo vendo um povo maior, vendo um povo com mais cavalos, com mais armamentos, com mais espadas, eles não temiam, porque esse Senhor dava respaldo para eles ganharem as guerras, né? Só que agora, vendo todo esse poder e essa ousadia que eles tinham, vamos lá virar a página aí para o capítulo 21. Deuteronômio 21, no versículo 10. Com esse espírito de força, de poder que eles tinham, vamos para 21, 10. Eu devo ter feito alguma confusão aqui, mas eu li para vocês agora o Deuteronômio 20, para mostrar para vocês aqui as leis da guerra e a confiança que o povo de Israel tinha quando saía para a guerra, mesmo quando se encontrava com um povo maior. E agora eu estou indo para o Deuteronômio 21, versículo 10, tá ok? Então, 21, 10, Deuteronômio 21. Ali diz, acerca da mulher prisioneira. Irmãos, esse é um texto muito forte e eu vou ler no bom e claro português, porque somente dessa forma a gente consegue entender o contraste, tá? De novo, quando saíres a peleja, a guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os prisioneiros vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a queiras tomar por mulher, então a trarás para a tua casa. E ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. Irmão, vou dar uma paradinha aqui, só para vocês entenderem. Quando o Senhor teu Deus entrega nas mãos do povo dele prisioneiros, né? Os homens, eles tinham o direito de cobiçar uma mulher se ela fosse formosa. Então, uma mulher formosa, trazendo aqui para o nosso português e não sendo muito detalhista, é uma mulher bonita, aquela mulher que eu me interesso, que chama a minha atenção e que eu quero tê-la como mulher. Então, esse Senhor, ele fala lá em Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Mas aqui, ele fala que se você cobiçar a mulher do teu inimigo, você pode ter essa mulher. Então eu pergunto novamente para vocês, eu posso ou não posso cobiçar? Porque se eu estiver na lei, se eu estiver sendo discípulo desse Senhor, eu posso sim. Eu não posso cobiçar, irmãos, a mulher do meu próximo, mas eu posso cobiçar a mulher do meu inimigo. E o único próximo de Israel é Israel. O judeu não pode cobiçar a mulher do judeu, mas de todos os outros povos ele pode. Ah, ele pode. Ele pode, e olha só o que ele pode fazer com essa mulher. No 12, vou ler de novo. Então atrarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas. Quer dizer, além de você trazer essa mulher prisioneira, você vai rapar a cabeça da mulher, vai cortar as unhas dela, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na sua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Só assim, depois dela passar por toda essa humilhação, se tem uma humilhação que é grande com uma mulher, é você tirar o cabelo dela. Você não precisa nem raspar a cabeça dela, não. Você só corta o cabelo dela, que você humilha, você destrói a estima da mulher. Mas depois que você fizer tudo isso com ela, e Deus está autorizando isso, esse Deus está autorizando, tu entrarás a ela. Eu pergunto aos irmãos, entrarás a ela? O que seria entrarás a uma mulher?
Pois eu digo a vocês, você vai estuprar essa mulher. Você pode estuprar essa mulher. Porque essa mulher, depois que você matou o pai, depois que você matou a mãe, depois que você destruiu a família dela, o povo dela, depois que você raspou a cabeça dela, deixou ela prisioneira 1 mês, você ainda pode estuprar essa mulher. Porque eu, Senhor teu Deus, Jeová, eu te autorizo a fazer isso. E tu, continuando no texto, eu estou no 13, e tu serás seu marido, e ela a tua mulher. Nossa, que belo marido que você vai ser para essa mulher. E será que, se não te contentares dela, estou no 14, a deixarás ir à sua vontade. Mas de sorte, a gente já sabe bem o que significa mas de sorte, de sorte nenhuma venderás por dinheiro. Ou seja, a mulher lá, pessoal, naquela época, até por autorização desse Deus, a mulher lá era comercializada até. Mas essa daqui em específico, que você estuprou, que você matou o pai, matou a mãe, humilhou, essa você não pode vender. Você vai ter que deixá-la aí, a sua própria vontade, e não venderás por dinheiro nenhum, nem com ela mercadejarás, fazer troca com ela por alguma coisa, pois a tens humilhado. Então eu digo a vocês, irmãos, a gente acabou de ver nas leis de Moisés que a gente não pode adulterar, e aqui não está dizendo que esse homem ele tem que ser solteiro. Aqui está dizendo que esse homem levou prisioneiro e viu uma mulher formosa. Ele não está dando uma regra para que tipo de homem é. Então aqui ele adultera se for o caso, e aqui ele cobiça se for o caso. Mas ele está cobiçando o inimigo. Ele não está cobiçando o próximo. Então aqui, Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Elohim, o Adonai, o Jeová Jireh, o Jeová Jafá, e todos esses nomes aí que ele mesmo se deu, ele autoriza o povo dele em Deuteronômio a fazer isso. Nosso pastor Luiz está colocando, Jeová queria proteger só Israel como próximo. Então, irmãos, somente Israel era próximo. Somente Israel era protegido de Deus no Velho Testamento. Nenhum outro povo. Todos os outros povos, os índios que viviam na América do Sul, os chineses que já estavam na China, os japoneses, os gregos, os romanos, os turcos, os assírios, os africanos, todos esses povos, para o Deus do Velho Testamento, esses povos eram lixo, não valiam nada. E ainda digo para vocês, até as mulheres de Israel, elas tinham menos valor para esse Deus. Não vem ao caso nesse estudo de hoje, mas as mulheres, para esse Deus do Velho Testamento, até as mulheres que eram de Israel, elas não tinham os mesmos valores e os mesmos respeitos que os homens tinham, tá? A irmã Ruth está colocando que entre estatuto e mandamento são 630. Então, assim, coisa fácil. Assim, tá muito fácil a gente seguir tudo isso que ele manda, né? Hoje eu comi feijoada, graças ao meu Deus Jesus Cristo. Eu adoro comer feijoada. Mas judeu que está preso a isso aqui, não come feijoada, não come um torresmo, não come carne de porco. Porque ele está seguindo o Deus deles. O zelo deles é grande, mas eles não têm entendimento, tá? Irmãos, a gente está indo para as considerações finais do nosso estudo e fazendo ali um pouco mais de contraste entre luz e trevas, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que é um texto muito conhecido e é um texto muito forte que a gente não pode deixar de, mesmo já conhecendo, trazer para o estudo de hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou do 3 ao 18. Vamos lá, irmãos. Qual que é? 2 Coríntios 3, a partir do 3, do versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós quem? Nós, a igreja. Ministrada por nós. Nós quem? Nós, discípulos de Cristo. E escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos, vamos parar, marca esse texto aqui, não sai daqui, deixa esse texto marcado.
Vamos contrastar lá com Deuteronômio 9:10. Deuteronômio 9:10. O último livro da Torá. Deuteronômio 9:10. Vamos lá. E o Senhor, com letra maiúscula, me deu para quem? Para Moisés, as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Quem é que falou aqui com Moisés, gente? Quem é que vocês estão lendo? Quem é que conversou com Moisés aqui? O Senhor com letra maiúscula. E quem é que entregou as tábuas de pedra? O Senhor. E eu estou voltando, porque eu pedi para os irmãos segurarem lá, segundo Coríntios 3, a gente vê que a nossa escrita não é escrita em tábuas de pedra. Ela é escrita nas tábuas de carne do coração. Voltando lá, irmãos, eu estou em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu já ouvi isso. Gente falando para nós não estudarmos, não analisarmos a Bíblia, porque a letra mata. E eu digo para vocês que a letra que mata é essa que vocês leram lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Essa é a letra que mata. As tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e esse Deus aí que está com letra maiúscula, vocês tirem essa letra maiúscula e colocam minúscula, porque esse Deus não é o Pai de Cristo. Mais minúscula possível. Isso aí, irmão. Voltando lá para 2 Coríntios 3, eu vou lá agora para o versículo 7, que é muito forte isso. E eu vou direcionar para os meus 2 amados que estão aqui, pretendendo se casar com as minhas filhas. O caminho é longo para vocês chegarem até lá, mas vamos lá. Eu vou ler para vocês e vou perguntar para vocês aqui, no 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Qual foi a letra em pedra que vocês leram agora, que foi gravado? As leis lá do Velho Testamento. E olha o que Paulo está dizendo desse ministério. O ministério da morte. Quem de vocês quer um ministério de morte aí para vocês, para a vida de vocês, para os filhos? Quem de vocês querem? Vocês querem ministério de morte? Eu não quero. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, porque ele veio em glória. Foi muito glorioso aquilo. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, porque Moisés falou, nem olha para mim, por causa da glória do seu rosto, a qual era passageira, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse Espírito aqui está errado, tem que estar com letra maiúscula. Esse Espírito está errado, isso é erro. O seu está maiúsculo? Na minha Bíblia está minúsculo. Se na de vocês tiverem minúsculo, vocês corrijam, tem que ser maiúsculo. Porque se o ministério da condenação, que é o ministério lá que vocês viram, lá da lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Irmãos, ninguém está dizendo para vocês que aquele ministério não foi glorioso, ele foi. Ele está aqui, ó, fizeram confusão e colocaram na nossa Bíblia, não deveria estar aqui. Ele está aqui para a gente usar ele como comparação do vinho velho com o vinho novo, porque é só analisando com Cristo, com a luz do Evangelho, para vocês entenderem que aquilo era ministério de morte. E Paulo, que está dizendo isso, ele era judeu. Paulo era judeu. Se tem alguém que podia falar alguma coisa, era ele. Ele era judeu. E ele se convertendo a Cristo, mudando para Paulo, ele enxergou isso muito mais do que os próprios apóstolos que viviam com Jesus. Os apóstolos que moraram, que viveram, que morreram, que ficaram junto de Cristo, não tiveram esse mesmo entendimento que Paulo teve.
Eu acabei de ler o 9. Irmãos, vamos lá agora para o 13. No mesmo capítulo, para o 13. E não somos quem? Nós a igreja, nós, discípulos de Cristo, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Quantos sentidos, em quantos templos estão endurecidos? Irmãos, hoje eu vi umas pregações. Eu vi umas pregações hoje, cada vez mais você liga nos canais e você vê os templos, as placas conseguindo horários nobres. Irmãos, eles pregam, 90% eles pregam isso. E 10% eles pregam Cristo. Eles fazem uma salada que você não só vai conseguir entender quem é Cristo e quem é o Pai e quem é Jeová, se você fizer contraste, se você analisar. Não encaixa. Não tem como. Se vocês já viram alguma vez uma nascente de água doce, vocês vão ver a vida toda que aquela nascente estiver brotando a água, vocês não vão ver água amarga. Uma nascente de água doce só sai água doce. Se vocês amarem ao Senhor Jeová e amarem ao Senhor Jesus, vocês estão amando a dois senhores, e um é diferente do outro, tá? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje é dia 17 de agosto, eu digo, hoje 95% dos cristãos, dos que se dizem cristãos, estão com os sentidos endurecidos e estão com esse véu que está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Não se deve se basear mais por Velho Testamento. Jesus Cristo aboliu, ele findou o Velho Testamento. Não é para a gente mais se basear em lei, em testamentos, em regras, em normas. Hoje nós temos a Cristo, ele é o nosso mediador. 15. E até hoje. No 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quem de vocês ainda aí no grupo vão em templos? Cuidado, irmãos, porque vocês estão adorando dois senhores ao mesmo tempo. E eu não vou entrar nesse ponto hoje. Mas se vocês querem saber, até porque o judeu, ele é muito famoso por saber multiplicar o dinheiro, é porque o Deus deles é o Deus do ouro e da prata. Mas o meu Deus não é o Deus do ouro e da prata. Não é esse Deus que o nosso Pai, que o nosso Jesus Cristo veio mostrar. O maior mistério de Cristo é o Pai dele. E a gente só vai conhecer o Pai, o Deus verdadeiro, através de Cristo. 16. No 16, mas quando se converterem ao Senhor, esse é o nosso Senhor, então o véu se tirará. Ora, ó de novo aqui mostrando quem é o Senhor. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, irmãos, quando vocês ouvirem lá, eu ouvia muito o nosso ex-presidente falando toda hora, e conhecereis a verdade os libertará. Irmãos, eu não posso afirmar, mas eu tenho muita convicção que ele não faz a mínima ideia do que significa aquilo. Do que esse texto significa. Ele é muito importante, porque é só o nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostra qual que é a verdade e nos liberta. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, mas nem tudo me convém. E eu não me deixo dominar por mal algum, assim como vocês devem ser, tá? No 18, mas todos nós, com cara descoberta, quem vai em templo aí, e as irmãs estão com véu, estão usando a cara coberta, não se esqueçam desse texto. Mas todos nós, não só os homens e as mulheres, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem de vocês aprendeu que Deus fez lá atrás, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Olha qual que é a imagem que nós temos que ter aqui, ó. Vocês gravem aqui, ó. Faça uma bola bem grande, grifa bem. 2 Coríntios 3,18. Nós somos imagem do Deus verdadeiro. Bom, irmãos, eu estou passando agora para vocês a finalização do nosso estudo, indo para um último texto, tá? E eu quero que vocês leiam de novo, né? Gravem bem, irmãos, o 18. Eu vou ler de novo.
até para ficar claro aonde eu quero chegar. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, vocês refletem como espelho. Quando as pessoas olham vocês, irmãos, elas veem a glória do Senhor. Como um espelho do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Quando verem vocês com Cristo, cheios do Espírito Santo, eles vão ver a imagem de Jesus, a imagem verdadeira de Deus, como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui vocês estão vendo a real imagem de vocês. Agora vamos lá em Gênesis 1:27, para a gente entender o que o Deus das trevas, o que o Senhor dos exércitos diz sobre a imagem. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Eu vou começar ao invés do 27, eu vou começar do 26, tá? Começa assim, irmãos. E disse Deus com letra maiúscula, tá? Difícil. E disse Deus com letra maiúscula: façamos o homem a nossa imagem. Irmãos, façamos o homem a nossa imagem. Eu já ouvi diversas vezes que aqui está dizendo Deus, mas de repente, Deus é uma coisa só, ele tá no singular. De repente muda para o plural, façamos. E aqui, irmãos, eu já ouvi diversas vezes que esse façamos, as pessoas creem que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No 27, e esse Deus trouxe à existência algo que não existia. E criou Deus o homem à sua imagem. Então, irmãos, o homem que não é cristão, a imagem dele, quem criou foi esse Deus. Macho e fêmea os criou. Agora, vocês viram lá em 2 Coríntios que a nossa imagem é outra. Eu não sou dessa imagem. A minha imagem não é essa. A minha imagem, ela se torna gloriosa através do Espírito Santo por Cristo. Porque se Cristo não tivesse vindo, eu ia continuar tendo a imagem desse homem perfeito, desse homem que peca, desse homem que até luta para não pecar. A gente até luta, mas a gente sem querer acaba pecando. Então, irmãos, eu quis trazer para vocês hoje, eu estou encerrando o nosso estudo, e eu peço perdão por algum erro, ou se ofendi alguém. Eu procurei trazer textos fortes, né, que talvez muitos dos irmãos não tenham nem ouvido, mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi algum desses textos aqui, eu fiquei sem dormir. Quando eu me converti, faz 20 anos já isso, tá? Eu tenho 20 anos que eu conheci Jesus Cristo. Antes eu servia a vários deuses, né? Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu consegui conhecer Deus. E hoje é um dia que a gente, é um dia assim meio marcante, né? A gente perdeu o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele era um grande comunicador, né? E as pessoas dizem que ele era o maior comunicador do Brasil. Uns até dizem que ele era o maior comunicador do mundo. Mas eu digo para os irmãos que o maior comunicador do mundo, ou que os maiores comunicadores do mundo, são anônimos. Ninguém conhece. Porque o maior comunicador do mundo, o melhor, é aquele que prega o Evangelho, é aquele que prega a verdade. É aquele que manuseia bem a palavra, é aquele que sabe levar uma palavra amiga, que chora com os que choram, que riem com os que riem, que sabe que se compadece da dor dos outros, que quando não consegue ajudar, sofre por não conseguir ajudar, que quando uma pessoa pede para ele caminhar uma milha, ele caminha 2. Não se esquiva dos problemas dos outros, tenta ajudar. Hoje os jovens estão muito distraídos com as coisas do mundo, e a culpa não é deles. O pastor falou isso para mim caiu, mas caiu assim, pastor Luiz, caiu como, não tem como explicar como isso caiu para mim, cheio de espírito. A programação que existe hoje, eu faço uma analogia de programação com moda.
Tem vez que é moda de usar uma coisa, tem vez que é moda de usar outra. São programações, as modas passam, as programações passam. A programação de hoje está terrível, está difícil. As pessoas como elas são. Quem somos nós para julgar alguém? Eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa por Cristo. Senão eu não tenho valor nenhum, né? A gente tem que ser humilde e aceitar todos, mas não precisa concordar com todos. Eu posso aceitar que o irmão é assim. Você é ladrão? Tá bom, beleza, você é irmão. Você não é meu irmão sendo ladrão. Não dá para ser meu irmão sendo ladrão. Mas eu tenho o mínimo de respeito por você. No mínimo que eu tenho que fazer é te respeitar. Agora, eu não sou mais do que você por causa disso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? A gente não pode se colocar superior a ninguém. E as programações de hoje, elas estão muito difíceis, até para nós que já somos mais experientes, que já conhecemos a palavra, né? Eu sempre digo que para nós que somos cristãos, é mais difícil estar no mundo sendo cristão. Porque além de eu cumprir, além de eu ser não obrigado, mas além de eu cumprir por amor toda a lei de Moisés, eu tenho que exceder essa justiça. Eu tenho que fazer coisas que ele não faz. Ou eu posso cobiçar a mulher dos outros, igual a gente viu aqui, posso sair matando o meu inimigo. Ah, o cara invadiu minha casa, ele é meu inimigo, eu mato ele. Invadam Israel para vocês verem o que acontece. Vamos aguardar os próximos dias. A gente tem ouvido que o Irã é uma grande nação, irmãos, e quase que certeza que possui bomba atômica. Se o Irã atacar Israel, vocês vão ver a resposta de Israel. E eu não estou dizendo que fizeram certo quando o povo, os palestinos invadiram Israel esses dias, lá em outubro do ano passado. Eles fizeram totalmente errado. Eu sou totalmente contra isso. Mas esse ódio, essa raiva, essa vontade de destruir Israel, eu espero que tenha ficado claro para vocês de onde vem. Vem do Senhor da guerra, vem do Senhor dos exércitos. Ele incita um povo contra o outro. Ele faz o povo com o coração endurecido ter ódio de Israel. Se vocês falarem com turcos, com assírios, com egípcios, os caras têm raiva de Israel, têm ódio deles, né? E eles ainda acham que eles são os filhos do verdadeiro Deus, né? Alá, para quem não sabe, Alá é Jeová, é o mesmo Deus, né? Então, irmãos, eu espero ter sido claro para vocês. Novamente eu peço desculpas se eu falei algo que ofendeu, que magoou alguém. Se vocês tiverem alguma dúvida, os nossos pastores com certeza vão poder esclarecer. Eu estou na busca, eu tenho um certo conhecimento, mas os nossos pastores muito mais do que eu. Eu agradeço a presença de todos, a todos vocês que estão aqui, principalmente ao Daniel, ao Tiago, que estão nos visitando aqui hoje e participaram do estudo pela primeira vez. E eu entrego a palavra para o nosso pastor Luiz, para ele dar as bênçãos apostólicas e as considerações finais. Boa noite, irmão Marcos. Eu agradeço a Deus, né? E a você por esse estudo maravilhoso aí, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, te conceda, né? Muita saúde, entendimento, paz, né? Para você e para toda a sua família. E que você continue, né? Também fazendo os estudos, né? Para nós, porque cada dia mais a gente aprende, né? E isso é bom, porque a gente se sente mais preparado para estar ministrando, né, para as pessoas que necessitam. E nós estamos num mundo muito complicado, né? E a gente está vendo dia a dia aí, a gente está sentindo a volta de Jesus, né? E nós sabemos que Jesus está próximo a voltar. E muitos não estão preparados. É onde que vai acontecer, né? Que Jesus vai vir e as pessoas vão estar dormindo. E aí é tarde. Mas é bom a gente estar aprendendo cada dia mais, né? E o mais muito obrigado mesmo por esse estudo aí. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te conceda, né? Paz, saúde, não só para você, como toda a sua família. E também agradeço também a todos os irmãos, que evangelizadores, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja também com todos
os irmãos aí, protegendo, levando saúde e paz, né? Amém. Uma boa noite para vocês. Oh, glórias a Jesus. Eu tô rindo aqui, tô rindo de alegria, viu? Não é rindo da pregação do irmão, não. E também eu tô aqui, assim, muito preocupado, né? Com o nosso irmão Tiago e o Daniel, por eles estarem ouvindo a primeira mensagem. Ai, Jesus amado, mas glória a Jesus. Meu amado irmão Marcos, você não precisa pedir desculpa, você não precisa pedir perdão, você não precisa dizer que você é aprendiz e que nós sabemos. Nós somos todos iguais, meu irmão, nós somos todos iguais. A palavra que você trouxe é uma palavra de coragem, e que você precisa realmente sair falando dessa palavra por aí, com essa ousadia, né? Com essa vontade, com essa força do coração, e nós assinamos embaixo, né, irmão? E há muitas coisas que eu gostaria de falar, né? Uma delas é o fato de estar tendo um trabalho lá em Nova Lima, né, no mesmo horário, nós aqui ouvindo esse estudo maravilhoso. Isto para mim é um grande sinal de que a Igreja de Cristo aqui, determinada por nós, né, pelas nossas vidas, está crescendo, a igreja está crescendo. 2 trabalhos na mesma hora é algo maravilhoso, né? Nós recebendo aqui, os irmãos recebendo lá em Minas. E outra coisa que eu quero falar também para o irmão Marcos é que a Duda, ela tem aí já 2 capítulos do novo livro que nós estamos escrevendo, viu, irmão? Passa aí, ô Duda, passa aí para o seu pai, passa aí para o Tiago, para o Daniel, para sua mãe, para todos aí. Passa o novo livro, os 2 primeiros capítulos. Nós estamos agora terminando aqui o 4º capítulo, vamos estar enviando também de 2 em 2, e dá tempo aí de vocês estarem lendo, relendo esses 2 primeiros capítulos, e nós vamos estar colocando nesse livro, irmão, nós estamos escrevendo, né, sobre Enoque, e nós vamos colocar, irmão, todas essas coisas que você falou aí com muita autoridade, com muita autoridade. Então, vamos, de saída nós fizemos aí 2 capítulos assim para as pessoas irem entendendo, né? Já agora nos próximos 2 capítulos que nós estamos escrevendo aqui já está bem mais forte, e glórias a Jesus. O irmão pegue aí com a Duda, leia aí, né? E vai ser maravilha para nós. Passe aí para o Tiago, para o Daniel, que eles vão ficar bom também, viu? Vão ficar assim bem afiados nessa palavra. Tá bom, meu amado? Eu vou fazer um outro áudio, vou estar orando, entregando esse trabalho nas mãos do Senhor Jesus e dando as bênçãos apostólicas, enquanto os irmãos ouvem este. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agora, Pai amado, com o nosso coração alegre, jubiloso, Pai amado, pela palavra que ouvimos, Pai querido, e pela coragem do Teu Filho, irmão Marcos, que dando aqui para nós o primeiro estudo, Pai, ele com muita ousadia pregou a Tua palavra, falou daquilo que está guardado no coração dele. Pai querido, então nós abençoamos, Pai, a vida do Teu Filho, e que nenhum mal se levante, Pai amado, contra a vida dele, porque estas, Pai, é a Tua verdade. Então, Pai querido, quando nós falamos a Tua verdade, não há revanche dentro do reino espiritual. Então nós cobrimos a vida do irmão Marcos e de toda a sua descendência carnal e espiritual. Abençoamos a vida do Teu Filho, Pai amado. Eu quero que o Senhor Jesus dê a ele, Pai querido amado, mais dessa coragem para ele falar do Teu amor por onde ele passar, aonde ele chegar, que ele possa falar do Teu amor e da Tua graça. Pai querido amado, abençoa também a vida do Tiago e do Daniel, que ouviram o estudo pela primeira vez. Abençoa também a vida da sua esposa, da
irmã Ana, da Duda, das outras 2 filhas. Nós oramos, Pai amado, por todos eles. E também, Pai, abençoa a vida de todos os irmãos que de bom grado ouviram esta mensagem, Pai, que ela fique guardada no nosso coração, Pai querido amado, e aqueles também que vão ouvir durante a semana, que sejam abençoados em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa ir muito mais à frente, Pai, que muitas pessoas possam ouvir dessa palavra, Pai, nós pedimos essas coisas em nome de Jesus, amém. Vamos então às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que ouviram esta mensagem e que também possa chegar a cada família aqui representada. Pai querido amado, que todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo possam receber dessa bênção e que toda a tua igreja, Pai, da face da terra, receba desta bênção, desta palavra. Nós agora dizemos, todos juntos, amém. E glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aproveitar para dizer para os irmãos que amanhã à tarde nós não teremos o nosso estudo de domingo. Eu tenho aqui em casa um trabalho para estar sendo feito e a pessoa que vem para fazer esse trabalho, ele só pode fazer no domingo. Então nós vamos transferir o estudo de amanhã para o próximo domingo. E os irmãos aguardem, porque é o final do estudo de domingo retrasado, né? Quando Jesus diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem aonde ninguém pode trabalhar. Ficará para domingo que vem e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem e achou que ela é importante, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas, amém? Assim você estará ajudando o nosso canal a levar o evangelho até outras pessoas, porque é assim que a plataforma entende que a mensagem precisa ser sugerida para outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.